Um agricultor humilde, com a fazenda à beira da falência, ajoelhou-se em seu campo estéril durante a pior seca e fez uma promessa a Deus. Quando a chuva caiu apenas em sua propriedade, todos ficaram perplexos. A colheita veio em dobro, mas os vizinhos espalharam rumores terríveis. Sua fé inabalável transformou não apenas sua terra, mas toda a região. Uma história comovente de perseverança divina que mudará sua perspectiva para sempre. Deixe seu like, inscreva-se e comente. De qual estado você assiste esta bênção? No silêncio da terra seca, onde o sol castiga sem piedade e o vento levanta poeira de esperanças perdidas, vivia Joaquim Mendes. Homem de mãos calejadas e rosto marcado pelo tempo, carregava nos ombros 53 anos de uma vida dedicada ao cultivo da terra no interior de Minas Gerais. Sua pequena propriedade, herdada do pai que a recebera do avô, era tudo o que possuía além da fé inabalável que guardava no peito como seu bem mais precioso. Naquela manhã, como em todas as outras dos últimos 8 meses, Joaquim acordou antes do nascer do sol. O céu ainda escuro parecia zombar de suas preces por chuva. Sentado à beira da cama, observou o rosto adormecido de Conceição, sua companheira de 30 anos, que mesmo no sono carregava marcas de preocupação. Ao lado, sobre a mesinha de cabeceira gasta pelo tempo, repousava a única fotografia emoldurada da família completa. Ele, a esposa, o filho Paulo e a filha Luísa. Aquela imagem capturada em tempos melhores, agora parecia pertencer a outra vida, uma realidade distante que o vento da seca havia levado embora. A pior estiagem dos últimos 50 anos castigava impiedosamente o município de Santo Antônio do Deserto. As notícias que chegavam pelo rádio velho da cozinha eram sempre as mesmas. Reservatórios em níveis críticos, pequenos agricultores abandonando suas terras, famílias inteiras migrando para as cidades grandes. Mas Joaquim, conhecido por todos pela teimosia que só rivalizava com sua generosidade, recusava-se a abandonar aquele pedaço de chão. Após um café ralo e um pedaço de broa do dia anterior, encaminhou-se para o campo. Cada passo sobre a terra ressecada ecoava como uma sentença. As rachaduras que cortavam o solo em padrões irregulares pareciam cicatrizes de uma batalha perdida contra a natureza. Onde antes verdejavam plantações de milho, agora restavam apenas os esqueletos ressequidos de plantas que não resistiram à falta d'água. O pequeno córrego que cortava a propriedade, antes cheio de vida e movimento, agora não passava de uma lembrança úmida no fundo de uma cicatriz na terra. As dívidas se acumulavam como nuvens negras no horizonte. O banco ameaçava tomar a propriedade. Os fornecedores já não aceitavam promessas de pagamento após a colheita. E os poucos animais que restavam no curral emagreciam a cada dia. 3 vacas, 2 dúzias de galinhas e um cavalo velho eram tudo o que restava do que um dia fora uma próspera criação. Naquela manhã, o peso no peito de Joaquim parecia insuportável. Era como se carregasse não apenas suas próprias aflições, mas o sofrimento de todos os que vieram antes dele naquela terra. Caminhando até o centro da plantação perdida, deixou-se cair de joelhos. A terra seca e dura machucou-lhe os joelhos, mas aquela dor física era quase um alívio comparada à angústia que lhe corroía a alma. Senhor, murmurou com a voz embargada pela emoção contida, sei que não tenho sido o mais devoto dos homens, nem o mais perfeito. Cometi erros, tive orgulho, às vezes duvidei, mas nunca deixei de acreditar que o Senhor está olhando por nós. Agora, meu Deus, estou no fim da linha. Não tenho mais para onde correr, não tenho mais forças para lutar sozinho. As lágrimas, que havia semanas se recusava a derramar na frente da família, agora corriam livremente pelo rosto curtido de sol. Cada gota que caía na terra parecia ser absorvida com avidez pelo solo sedento, como se até mesmo suas lágrimas fossem insuficientes para saciar aquela sede ancestral. Se o Senhor me der uma chance, apenas uma chance de recomeçar, faço.
Aqui uma promessa solene. Metade de tudo que esta terra produzir será destinado aos que mais precisam. Não guardarei com avareza suas bênçãos, mas as compartilharei como água que corre livre no rio. Apenas não deixe que eu perca tudo o que meus antepassados construíram. Não permita que eu fale como guardião desta terra. Ao finalizar sua oração, permaneceu ajoelhado, a cabeça baixa, como se aguardasse uma sentença. O vento morno acariciou seu rosto, secando as lágrimas que haviam deixado trilhas na poeira que cobria sua pele. Por um instante, sentiu-se ridículo. Um homem adulto de joelhos no meio do campo estéril, falando com o céu implacavelmente azul e vazio. Mas algo dentro dele, uma centelha de esperança que se recusava a se apagar, dizia-lhe que suas palavras não haviam sido lançadas ao vento. Ao se levantar, sentiu uma súbita tontura. O mundo girou por um instante e ele precisou se apoiar nos próprios joelhos para não cair. Foi quando notou: o vento havia mudado. Não mais soprava quente e seco do norte, mas vinha agora do sul, trazendo consigo uma umidade quase imperceptível, mas que para alguém que vivera a vida inteira observando os sinais da natureza era inconfundível. Olhou para o horizonte e viu algo que há meses não aparecia. Nuvens. Não eram grandes e carregadas como as que anunciavam tempestades, mas pequenas formações que pareciam reunir-se timidamente, como se testando sua própria existência no céu, que por tanto tempo permanecera implacavelmente limpo. Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar simples, um caldo ralo de mandioca com pedaços de abóbora e os últimos ovos das galinhas do quintal, Joaquim manteve silêncio sobre sua promessa. Não por vergonha ou medo, mas porque havia aprendido ao longo dos anos que palavras ditas ao vento muitas vezes se perdem, enquanto promessas guardadas no coração criam raízes profundas. Conceição, com a sensibilidade de quem compartilhou mais de metade da vida com o mesmo homem, percebeu que algo havia mudado. Não nos acontecimentos externos, que continuavam tão difíceis quanto antes, mas algo no olhar do marido, uma pequena chama que voltara a brilhar onde antes havia apenas resignação. "O que houve hoje, Joaquim?" perguntou ela depois que os filhos se retiraram. Paulo, o mais velho, havia voltado recentemente da cidade grande após perder o emprego em uma fábrica que fechara as portas. Trazia consigo não apenas a frustração do fracasso, mas também um ressentimento velado contra o pai, que anos antes implorara para que ficasse e assumisse seu lugar na lavoura. "Nada de especial, mulher", respondeu Joaquim, tentando soar casual, enquanto guardava os poucos utensílios usados na refeição. "Só estive pensando que talvez as coisas possam mudar." Conceição o encarou desconfiada. Conhecia bem demais aquele homem para acreditar que era apenas um comentário casual. "Você sempre foi um péssimo mentiroso, Joaquim Mendes. O que foi que você aprontou hoje?" Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. "Digamos que tive uma conversa importante hoje." Antes que Conceição pudesse insistir, foram interrompidos por um som que parecia vir de outro mundo. Tão estranho havia se tornado nos últimos meses. O tamborilar da chuva no telhado de zinco. Primeiro alguns pingos esparsos, como se o céu estivesse testando a terra, e então gradualmente um aguaceiro constante e firme. Joaquim correu para fora, seguido por Conceição. Paulo e Luísa, atraídos pelo barulho incomum, também saíram. A cena que se seguiu parecia saída de um sonho. A família inteira parada na varanda, observando em silêncio reverente a água que caía abundantemente sobre a terra seca. A luz da lua, que conseguia atravessar as nuvens em alguns pontos, dava à chuva um aspecto quase místico, como se cada gota fosse feita de prata líquida. "É um milagre", sussurrou Conceição, apertando a mão do marido com força. "Ou apenas o fim da estiagem", comentou Paulo, sempre o mais cético, embora seus olhos traíssem o mesmo assombro dos demais. Luísa, que estudava agronomia na capital e havia retornado para casa durante as férias universitárias,
Foi a primeira a notar algo estranho. Pai, chamou ela, apontando para a propriedade vizinha do outro lado da cerca que delimitava o terreno. Está vendo isso? A alguns metros de distância, onde começava a terra de Sebastião Borges, o chão permanecia seco. A chuva caía em uma linha perfeitamente demarcada, como se uma mão invisível tivesse traçado os limites da propriedade dos Mendes e ordenado às nuvens que respeitassem aquela fronteira. O fenômeno durou toda a noite. A família incrédula observou a chuva cair exclusivamente sobre suas terras por horas a fio, enquanto as propriedades vizinhas permaneciam secas. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o espetáculo sobrenatural havia terminado, mas seus efeitos eram visíveis em cada centímetro da fazenda dos Mendes. A terra, antes rachada, agora absorvia avidamente a umidade. Os poucos animais que restavam pareciam revigorados, e mesmo o ar que se respirava parecia diferente, carregado de promessas. A notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade. Uma chuva que caía apenas em uma propriedade? Não demorou para que as especulações começassem. Alguns vizinhos, movidos pelo espanto e pela curiosidade, vieram verificar pessoalmente o ocorrido. Outros, corroídos pela inveja que frequentemente acompanha a miséria, começaram a espalhar rumores sobre pactos obscuros e intervenções que ultrapassavam os limites da fé. Dizem por aí que o Joaquim fez um acordo com o Coisa Ruim, comentou Dona Alzira, a fofoqueira local, enquanto comprava pão na única padaria da pequena cidade. Como explicar que só choveu na terra dele? Isso não é coisa de Deus não, minha gente. Quando os rumores chegaram aos ouvidos de Conceição, através de sua comadre, que viera visitá-la com a desculpa de pedir ovos emprestados, seu primeiro instinto foi de proteção. Naquela mesma noite, enquanto Joaquim verificava pela 10ª vez o estado do solo, ainda maravilhado com o milagre da chuva seletiva, ela o confrontou. Joaquim, precisamos conversar sobre o que aconteceu, disse ela, a voz carregada de preocupação. O povo está falando, inventando histórias. Deixe que falem, mulher, respondeu ele com a serenidade que só encontrara após sua promessa. Quem tem a consciência limpa não teme línguas sujas. Não é tão simples assim, insistiu Conceição. Estão dizendo coisas horríveis, que você fez pacto, que vendeu a alma. Essas conversas podem prejudicar não só a nós, mas principalmente as crianças. Paulo já está desconfiado, perguntando coisas. Joaquim sentou-se à mesa da cozinha, passando as mãos pelo rosto cansado. O que você sugere que eu faça? Que negue o milagre que recebemos? Não é negar, é apenas ser discreto. Não precisamos sair por aí proclamando que Deus mandou chuva só para nossa terra. Podemos simplesmente agradecer a bênção e seguir em frente sem chamar atenção. Esconder a luz debaixo do alqueire, murmurou Joaquim, citando uma passagem bíblica que sua falecida mãe costumava repetir. Não sei se é isso que Deus espera de nós, Conceição. A conversa foi interrompida pela chegada inesperada do padre Antônio, um senhor de 60 e poucos anos que servia à paróquia local há mais de 2 décadas. Mesmo no auge da seca, quando muitos perderam a fé, o padre mantivera sua rotina de visitas às famílias mais afetadas, levando não apenas palavras de conforto espiritual, mas também ajuda prática na forma de cestas básicas doadas por fiéis de paróquias maiores da região. Boa noite, família Mendes, saudou ele, entrando na cozinha após Conceição atender a porta. Espero não estar interrompendo o jantar. De forma alguma, padre, respondeu Joaquim, levantando-se para receber o visitante. Sempre é uma honra tê-lo em nossa casa. O padre sentou-se à mesa, aceitando o café simples que Conceição apressou-se em servir. Por alguns momentos falaram sobre assuntos corriqueiros, a saúde da comunidade, as notícias da cidade, o retorno temporário de Luísa para casa. Então, como quem não quer nada, o religioso abordou o assunto que certamente o trouxera até ali. Ouvi falar sobre a chuva de ontem, comentou ele, observando atentamente as reações do casal. Um acontecimento, no mínimo, incomum.
Conceição lançou um olhar preocupado ao marido, que respirou fundo antes de responder. Foi uma bênção, padre. Algo que não esperávamos, mas pelo qual somos imensamente gratos. Imagino que sim, concordou o padre, tomando um gole do café. Mas também imagino que esteja ciente dos comentários que já circulam pela cidade. As más línguas nunca descansam, interveio Conceição, incapaz de esconder o ressentimento. Não, é apenas maldade, minha filha, ponderou o padre com gentileza. É a natureza humana. Diante do inexplicável, buscamos explicações mesmo que equivocadas. Voltando-se para Joaquim, continuou. Não vim aqui para questionar ou duvidar. Vim para oferecer apoio e, se me permite a ousadia, um conselho. Senhor sempre foi bem-vindo em nossa casa, padre, e seus conselhos sempre foram valorizados, respondeu Joaquim com sinceridade. Então, escute um velho que já viu muitas secas e muitas chuvas nesta região. Quando Deus concede uma graça, sejamos discretos não por vergonha, mas por humildade. A verdadeira fé não precisa de anúncios. Ela se manifesta nas ações. Após a saída do padre, Joaquim permaneceu na varanda por horas, contemplando o céu agora limpo e estrelado. As palavras do religioso ecoavam em sua mente, misturando-se com sua própria promessa feita no campo. Decidiu que seguiria o conselho. Não proclamaria o milagre aos quatro ventos, mas tampouco o negaria. Deixaria que seus atos futuros falassem por si mesmos. Na manhã seguinte, ao examinar o terreno agora úmido, Joaquim deparou-se com um senhor desconhecido parado junto à cerca da propriedade. Era um homem de idade avançada, cabelos completamente brancos e olhos de um azul tão claro que pareciam quase transparentes. Vestia roupas simples, mas limpas, e carregava uma sacola de pano desbotada pelo uso. Bom dia, saudou Joaquim, aproximando-se, com curiosidade. Posso ajudá-lo em algo? O homem sorriu, revelando dentes surpreendentemente perfeitos para alguém de sua idade. Na verdade, meu filho, vim ver se posso ajudá-lo. Estava na igreja ontem e ouvi sobre sua situação especial. Algo na maneira como o estranho falou, com uma voz melodiosa que inspirava confiança imediata, fez com que Joaquim baixasse a guarda que normalmente mantinha com desconhecidos. E como acha que pode me ajudar, senhor? Ezequiel, respondeu o homem. Pode me chamar de Ezequiel, e quanto à ajuda, trouxe algo que pode ser útil. Metendo a mão na sacola, retirou um livro antigo, encadernado em couro gasto pelo tempo, com páginas amareladas que denunciavam sua idade. Isto pertenceu à minha família por gerações. É um compêndio de técnicas antigas de irrigação, desenvolvidas por povos que viviam em regiões ainda mais áridas que esta. Joaquim pegou o livro com reverência, sentindo o peso da história em suas mãos. Por que está me dando isso? Os olhos claros de Ezequiel pareceram atravessar Joaquim, como se pudessem ver além de sua forma física, direto para sua alma. Digamos que sou alguém que reconhece quando uma pessoa está pronta para receber conhecimento. O livro não me serve mais, mas pode ajudá-lo a cumprir sua promessa. Um calafrio percorreu a espinha de Joaquim. Ele não havia contado a ninguém sobre sua promessa a Deus, nem mesmo a Conceição. Como aquele estranho poderia saber? Não se assuste, continuou Ezequiel, como se lesse seus pensamentos. Às vezes, as promessas mais sinceras têm uma forma de se fazerem ouvir, além das palavras ditas. Antes que Joaquim pudesse formular qualquer pergunta adicional, foram interrompidos pela chegada de Paulo, que vinha do curral após alimentar os animais. Ao se virar para apresentar o visitante ao filho, Joaquim se surpreendeu ao encontrar apenas o espaço vazio onde Ezequiel estivera segundos antes. Em suas mãos, porém, permanecia o livro, prova concreta de que o encontro não fora uma alucinação. Com quem estava falando, pai? Perguntou Paulo, olhando ao redor confuso. Um senhor que passou para visitar, respondeu Joaquim, ainda atordoado. Deve ter seguido o caminho enquanto me distraí. Paulo encolheu os ombros, aparentemente desinteressado no mistério. O que é isso na sua mão?
Um livro sobre técnicas de irrigação, respondeu Joaquim, ainda tentando processar o estranho encontro. Vamos dar uma olhada juntos? Aquela foi a primeira conversa genuína entre pai e filho em anos. Sentados à sombra da velha mangueira que sobrevivera bravamente à seca, passaram horas folheando o livro de Ezequiel. As técnicas descritas ali eram engenhosas em sua simplicidade. Métodos de captação de umidade do ar, sistemas de aproveitamento máximo da água disponível, formas de proteger o solo contra a evaporação excessiva. Isso é incrível, pai, comentou Paulo, o ceticismo habitual momentaneamente esquecido diante do conhecimento que se desdobrava nas páginas antigas. Algumas dessas técnicas lembram métodos modernos de irrigação por gotejamento que estudei em um curso que fiz na cidade, mas com materiais disponíveis em qualquer fazenda. Acha que podemos implementar algo assim aqui? Perguntou Joaquim, observando o brilho de entusiasmo nos olhos do filho. Um brilho que não via desde que Paulo era adolescente e ainda sonhava em modernizar a fazenda da família. Com certeza, na verdade, acho que podemos melhorar alguns desses sistemas combinando esse conhecimento tradicional com algumas técnicas modernas que aprendi. Se trabalharmos juntos, podemos ter um sistema funcionando em poucos dias. Aquele trabalharmos juntos soou como música aos ouvidos de Joaquim. Em 4 dias de trabalho intenso, pai e filho construíram um engenhoso sistema que aproveitava cada gota da chuva milagrosa que havia caído. Utilizando bambus ocos como condutores, montaram uma rede que distribuía água armazenada em tonéis estrategicamente posicionados. O solo foi coberto com palha e outros materiais orgânicos para minimizar a evaporação, e pequenos canais foram escavados seguindo as curvas naturais do terreno. Na segunda semana após o início dos trabalhos, algo extraordinário começou a acontecer. As primeiras mudas plantadas por Joaquim e Paulo nas áreas já irrigadas começaram a brotar com um vigor surpreendente. Não era apenas o crescimento normal esperado em condições favoráveis. Era algo além disso, como se a própria terra estivesse ansiosa para produzir após o longo período de esterilidade forçada. Nunca vi nada assim, comentou Sebastião Borges, vizinho de Joaquim há décadas, que viera observar o fenômeno após ouvir os rumores que se espalhavam. Plantei milho na mesma época que você, na minha terra, e mal estão saindo do solo. Os seus já têm quase 1 palmo de altura. O assombro de Sebastião era compartilhado por todos que viam as plantações de Joaquim. Em menos de 1 mês, o que antes era um campo estéril transformara-se em um tapete verde de vida vigorosa. O milho, o feijão e a mandioca cresciam em ritmo acelerado, e até mesmo algumas frutíferas que Joaquim plantara experimentalmente, seguindo orientações do livro misterioso, já mostravam sinais promissores. A transformação na fazenda dos Mendes logo começou a atrair atenção além dos limites da pequena comunidade. Fazendeiros de municípios vizinhos vinham observar o milagre do crescimento acelerado. Alguns, movidos pela genuína curiosidade científica, outros pela inveja, mal disfarçada, mas todos impressionados com o que viam. Em meio a todo esse burburinho, a dinâmica familiar dos Mendes também se transformava. Paulo, que inicialmente planejara ficar apenas algumas semanas até encontrar outro emprego na cidade, agora falava em permanecer definitivamente. Suas habilidades, técnicas combinadas com o conhecimento tradicional do pai, estavam produzindo resultados que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Estive pensando, pai, comentou ele durante um almoço, quando a primeira colheita já se anunciava no horizonte, muito antes do que seria normal. E se expandíssemos o sistema para cobrir toda a propriedade? Com o dinheiro da primeira colheita, poderíamos investir em mais material. Joaquim trocou um olhar significativo com Conceição antes de responder. Precisamos conversar sobre isso, filho, sobre os planos para essa colheita. Naquela noite, após o jantar, Joaquim reuniu a família na sala simples da casa. Era hora de compartilhar sua promessa.
No dia antes da chuva milagrosa, começou ele, sentindo o peso das palavras. Fiz uma promessa a Deus. Prometi que, se Ele me desse uma chance de recomeçar, metade de tudo que colhêssemos seria destinada aos necessitados. Um silêncio pesado seguiu-se à revelação. Paulo foi o primeiro a reagir. Metade, pai, metade de tudo. Isso é uma loucura. Acabamos de sair da miséria, ainda temos dívidas para pagar. E você quer doar metade do que produzimos? Paulo repreendeu Conceição, embora seus olhos também mostrassem preocupação. Não, mãe, alguém precisa falar o óbvio aqui. Continuou o jovem, a frustração evidente em cada palavra. Não estou negando a importância da caridade. Todos sabemos o quanto o Pai sempre ajudou os outros, mesmo quando mal tínhamos para nós. Mas metade, em tempos ainda tão incertos. Luísa, que até então permanecera em silêncio, interveio, com a calma que sempre a caracterizara. Acho que precisamos considerar o contexto completo antes de julgar, Paulo. Olhe ao nosso redor. Nossa plantação está crescendo de forma inexplicável. Tivemos chuva quando ninguém mais teve. Você não acha que isso pode estar relacionado à promessa do Pai? Você também, Luísa. Pensei que a universidade tivesse lhe ensinado a pensar criticamente, não a acreditar em superstições. Não é superstição reconhecer que existem coisas que a ciência ainda não explica completamente, rebateu ela com firmeza. Como futura agrônoma, posso lhe dizer que o que está acontecendo em nossa plantação desafia qualquer explicação puramente técnica. Joaquim observava a discussão entre os filhos com um misto de preocupação e orgulho. Preocupação pelo conflito, mas orgulho por ver que ambos haviam crescido para defender suas visões de mundo com paixão e eloquência. Não estou pedindo que acreditem que foi um milagre. Interveio finalmente, silenciando a discussão. Cada um é livre para interpretar os acontecimentos como achar melhor. Mas preciso que respeitem minha decisão. A promessa foi minha, e a responsabilidade de cumpri-la também é. E se fizermos um meio termo? Sugeriu Conceição, sempre a voz da moderação na família. Começamos doando uma parte menor. E à medida que nossa situação se estabiliza, aumentamos gradualmente até chegar à metade. Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, considerando. Seu primeiro impulso foi rejeitar qualquer meio termo. Uma promessa era uma promessa, mas também compreendia as preocupações práticas da família. Não, disse finalmente com firmeza tranquila. Agradeço a sugestão, mas não posso negociar com Deus. Já vi muitas pessoas ao longo da vida tentando barganhar com o divino, prometendo se e quando, colocando condições. Não quero ser assim. A promessa foi clara. Metade para os necessitados. E assim será. A convicção com que Joaquim falou encerrou o debate naquela noite, embora não tenha dissipado completamente as preocupações. Nos dias que se seguiram, Paulo manteve certa distância do pai, trabalhando em silêncio no campo, sua expressão fechada evidenciando o conflito interno que vivia. A primeira colheita chegou muito antes do esperado, superando todas as expectativas em quantidade e qualidade. O que normalmente levaria meses para amadurecer, estava pronto em semanas. As espigas de milho vinham carregadas de grãos grandes e saudáveis. O feijão produzia vagens em profusão. E até mesmo as pequenas árvores frutíferas já mostravam os primeiros sinais de floração, algo inexplicável para seu ciclo natural. Fiel à sua palavra, Joaquim separou metade de tudo para doação. Organizou a distribuição através da paróquia local, com a ajuda do padre Antônio, que, embora surpreso com a generosidade, não fez perguntas sobre suas motivações. Juntos identificaram as famílias mais necessitadas da região. Viúvas com filhos pequenos, idosos sem apoio familiar, doentes crônicos incapazes de trabalhar. Durante a distribuição dos alimentos na igreja da pequena cidade, Joaquim conheceu Dona Ermelinda, uma viúva de 72 anos que vivia sozinha nos arredores do município.
Diferente dos outros beneficiários, que recebiam os donativos com expressões que variavam da gratidão ao constrangimento, ela aceitou sua parte com uma dignidade serena que chamou a atenção de Joaquim. "O senhor não me conhece", disse ela após agradecer. "Mas conheço sua família há gerações. Seu avô costumava trocar sementes com meu falecido marido." Então, baixando a voz como quem compartilha um segredo valioso, continuou: "Notei que estão cultivando plantas alimentícias convencionais. Já pensou em diversificar com ervas medicinais nativas do Cerrado? Tenho um pequeno jardim de ervas, que resistiu até mesmo a esta seca terrível, e posso lhe ensinar sobre elas se tiver interesse." Aquele encontro casual marcou o início de uma parceria inesperada. Dona Ermelinda, como Joaquim logo descobriu, era uma verdadeira enciclopédia viva sobre plantas medicinais nativas. Conhecimento passado de geração em geração, aperfeiçoado pela observação paciente e pela experiência prática ao longo de décadas. "Estas ervas não são apenas remédios", explicava ela enquanto caminhava com surpreendente vigor pelos campos da fazenda dos Mendes, identificando espécies que Joaquim sempre considerara mato. "São guardiãs. Quando plantadas estrategicamente entre as culturas comerciais, protegem-nas naturalmente contra muitas pragas e doenças." Luísa, que inicialmente observara com ceticismo acadêmico as explicações da idosa, logo se viu fascinada. "Isso é incrível, Dona Ermelinda. Na universidade estudamos controle biológico de pragas, mas geralmente com insetos predadores. Nunca pensei em usar uma abordagem botânica tão integrada. A sabedoria antiga e a ciência moderna não são inimigas, minha filha", respondeu a senhora com um sorriso enigmático. "São como as duas mãos de um mesmo corpo. Cada uma tem sua força e juntas podem construir maravilhas." Com a orientação de Dona Ermelinda, Joaquim iniciou o cultivo de ervas medicinais entre as plantações convencionais. O sistema não apenas reduziu significativamente a incidência de pragas, mas também abriu uma nova possibilidade de renda: a produção e venda de remédios naturais. "Poderíamos criar uma pequena linha de produtos medicinais", sugeriu. Paulo, que gradualmente se reconciliava com a decisão do pai sobre as doações, à medida que via a prosperidade da fazenda aumentar apesar, ou talvez por causa, de sua generosidade. "Eu posso cuidar da parte comercial enquanto vocês se concentram no cultivo e preparação." O pequeno negócio de remédios naturais prosperou rapidamente, atraindo clientes não apenas da comunidade local, mas também de cidades vizinhas. A fama das ervas cultivadas na Fazenda Abençoada, como as pessoas começaram a chamar a propriedade dos Mendes, espalhou-se por toda a região. As pessoas relatavam curas quase milagrosas para problemas de saúde crônicos, o que apenas aumentava a procura pelos produtos. No início do segundo semestre daquele primeiro ano miraculoso, quando a prosperidade da família Mendes já era inegável apesar das circunstâncias adversas que ainda afetavam a região, surgiu uma nova ameaça. Representantes da AgroBrasil, uma empresa agrícola de grande porte com sede em São Paulo, apareceram na fazenda com uma proposta de compra. "Senhor Mendes", começou o Dr. Ricardo, um homem de terno impecável e sorriso ensaiado, "nossa empresa está interessada em expandir suas operações para esta região. E sua propriedade está localizada estrategicamente para nossos planos." A oferta financeira era tentadora, um valor muito acima do mercado, pagamento à vista e a promessa de empregos para todos os membros da família na nova operação, caso desejassem. "Agradeço o interesse, doutor", respondeu Joaquim com a mesma calma que adquirira desde o dia da chuva milagrosa. "Mas esta terra não está à venda, não por qualquer preço." A recusa não foi bem recebida. Nos dias que se seguiram, outras táticas menos amigáveis começaram a ser empregadas. Rumores sobre contaminação dos produtos dos Mendes foram espalhados na região. O acesso à água, do córrego que agora voltara a correr, foi questionado judicialmente.
E até mesmo ameaças veladas foram feitas por intermediários locais. A pressão aumentou consideravelmente quando técnicos da empresa, disfarçados de compradores interessados nos produtos medicinais, conseguiram amostras do solo da fazenda e descobriram algo incomum na composição. Um equilíbrio mineral raro que, combinado com as técnicas de cultivo empregadas por Joaquim, produzia resultados extraordinários sem a necessidade de insumos químicos ou modificações genéticas. A descoberta transformou o interesse comercial em obsessão. A AgroBrasil não queria apenas a terra, queria o segredo de sua produtividade excepcional, um segredo que poderia valer milhões no mercado de agricultura orgânica. Eles não vão desistir facilmente, pai, alertou Paulo durante uma reunião familiar. De emergência. Empresas como essa têm recursos quase ilimitados e influência em todos os níveis de governo. O que podemos fazer? Perguntou Conceição, a preocupação envelhecendo seu rosto já marcado por anos de trabalho duro. Joaquim permaneceu em silêncio por um longo momento, o olhar fixo na janela, observando os campos verdejantes que se estendiam além. Finalmente voltou-se para a família com um brilho de determinação nos olhos. Temos algo que eles jamais terão, por mais dinheiro e poder que possuam, disse com convicção. Temos conhecimento que não pode ser comprado, uma combinação única de sabedoria antiga, técnicas modernas e algo mais, algo que nem nós mesmos compreendemos completamente. É isso, exclamou Luísa subitamente como se tivesse sido atingida por uma revelação. E se compartilhássemos esse conhecimento, não com a AgroBrasil, mas com outros pequenos agricultores da região? Como assim? Questionou Paulo franzindo a testa. A festa de São João está chegando, explicou Luísa, o entusiasmo crescendo em sua voz. Será a maior reunião de agricultores locais do ano. E se aproveitássemos a ocasião para compartilhar abertamente nossos métodos de cultivo, quanto mais pessoas souberem e implementarem técnicas similares, menos valor exclusivo terá nosso segredo para a AgroBrasil, completou Joaquim, um sorriso lento se formando em seu rosto. Paulo, no entanto, não compartilhava do entusiasmo. Estão sugerindo que entreguemos de bandeja nosso diferencial competitivo, tudo o que nos permitiu sair da miséria e reconstruir nossa vida. Não é entregar, filho, corrigiu Joaquim com suavidade. É compartilhar, como as sementes que, quando plantadas, não diminuem, mas se multiplicam. A festa junina da comunidade de Santo Antônio do Deserto sempre fora um evento modesto, mas naquele ano, com a presença da família Mendes e o anúncio de que Joaquim compartilharia seus métodos de cultivo, atraiu agricultores de toda a região. Ao redor da fogueira tradicional, enquanto crianças dançavam quadrilha e adultos saboreavam quitutes típicos, formou-se uma roda de conversa que mudaria o destino de muitas famílias. Com simplicidade e honestidade, Joaquim explicou as técnicas de irrigação, o sistema de cultivo consorciado com ervas medicinais e os métodos de preparação do solo que haviam adotado. Mostrou desenhos do livro misterioso de Ezequiel, complementados pelos conhecimentos técnicos de Paulo e pelas contribuições científicas de Luísa. Ao seu lado, Dona Ermelinda compartilhava detalhes sobre as propriedades das plantas nativas e como utilizá-las para proteger as culturas comerciais. Sebastião Borges, o vizinho que inicialmente observara com ceticismo o sucesso repentino dos Mendes, foi um dos primeiros a se manifestar após a explicação. Por que está nos contando tudo isso, Joaquim? Por que não guardar para si o que descobriu? A pergunta silenciou a roda de agricultores. Todos os olhares se voltaram para Joaquim, que parecia quase embaraçado com a atenção. Porque acredito que o conhecimento, assim como a água, não deve ficar represado, respondeu ele após um momento de reflexão. Precisa correr livre, beneficiando a todos no caminho. O que recebemos não foi apenas para nós. Aquelas palavras simples, ditas sem qualquer pretensão de grandiosidade, tocaram profundamente os presentes. Um a um,
Os agricultores começaram a compartilhar suas próprias experiências, dificuldades e pequenos sucessos. O que começara como uma palestra transformou-se em uma verdadeira troca de saberes, estendendo-se noite adentro. Quando voltavam para casa na carroça, sob o céu estrelado que parecia abençoar aquela noite especial, Paulo finalmente verbalizou o que vinha remoendo em seu peito. Fiquei contra você quando decidiu doar metade da colheita, pai. Achei que era idealismo ingênuo que nos levaria de volta à miséria. Depois me opus à ideia de compartilhar nossos métodos, temendo perder vantagem competitiva. Nas 2 vezes, você seguiu adiante com o que acreditava ser certo. E nas 2 vezes, os resultados provaram que você estava certo. Joaquim estendeu o braço, envolvendo os ombros do filho em um gesto que não fazia desde que Paulo era menino. Não é questão de certo ou errado, filho. É uma questão de fé. Não apenas em Deus, mas na abundância da vida. A verdadeira escassez não está na terra ou no céu, mas no coração fechado pelo medo. Aquele momento marcou não apenas a reconciliação definitiva entre pai e filho, mas também o nascimento do que viria a se tornar a Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Santo Antônio do Deserto. Inicialmente uma associação informal de famílias que implementavam as técnicas compartilhadas por Joaquim, gradualmente ganhou estrutura e força, tornando-se uma barreira efetiva contra as pressões da Agrobrasil e outras empresas que tentavam monopolizar as terras da região. Com o apoio técnico contínuo dos Mendes, outras propriedades começaram a apresentar melhorias significativas em sua produtividade, embora nenhuma alcançasse os resultados extraordinários da fazenda original. Este fato apenas reforçava a crença local de que havia algo de verdadeiramente milagroso naquele pedaço específico de terra, algo que ia além das técnicas e conhecimentos humanos. No auge da segunda colheita, um evento meteorológico extremo abalou a região. Uma tempestade devastadora, com ventos que arrancavam árvores e granizo do tamanho de ovos de codorna, destruiu várias plantações vizinhas. No entanto, para espanto de todos, a fazenda dos Mendes sofreu apenas danos superficiais. As plantas pareciam se curvar ao vento sem quebrar, e o sistema de escoamento de água implementado por Paulo dispersou eficientemente o excesso de chuva, evitando o alagamento que destruíra outras lavouras. Este acontecimento dividiu ainda mais as opiniões na comunidade. Para alguns, era a confirmação definitiva de uma intervenção divina. Para outros, apenas mais evidência de que os Mendes possuíam conhecimentos agrícolas superiores que lhes permitiam preparar-se melhor para adversidades. Para os mais invejosos e supersticiosos, no entanto, reforçava a suspeita de pactos obscuros. Tempestade representou a primeira crise séria para a recém-formada cooperativa. Vários membros, devastados pelas perdas e assustados com a intensidade do evento, cederam às pressões da Agrobrasil, que reapareceu oferecendo ajuda emergencial, em troca de contratos de exclusividade ou venda direta das propriedades. Uma assembleia emergencial foi convocada na igreja local. O clima era de desânimo e desconfiança quando Joaquim tomou a palavra. Compreendo o medo e o desespero que estão sentindo, começou ele, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Há 1 ano, eu estava de joelhos no meio do campo seco, sem esperança, pronto para desistir de tudo. Sei o que é olhar para a destruição e pensar que não há caminho adiante. Um murmúrio percorreu a pequena assembleia. Muitos ali lembravam-se do Joaquim de antes do milagre. Um homem quebrado pela adversidade, carregando o peso do fracasso em seus ombros curvados. Mas descobri algo naquele dia, continuou ele. Descobri que a verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da presença de propósito. E nosso propósito aqui, como comunidade, vai muito além de nossas propriedades individuais. Estamos construindo um futuro onde nossos filhos possam prosperar sem precisar abandonar a terra que amamos. Olhando para Paulo, que acompanhava o discurso do pai com um orgulho mal disfarçado, Joaquim anunciou sua decisão. Por isso,
Ofereço minhas economias para ajudar na reconstrução. Não como empréstimo, mas como investimento em nosso futuro compartilhado. A oferta de Joaquim, utilizar praticamente todas as suas reservas financeiras para ajudar os vizinhos a reconstruírem suas plantações, chocou a todos, inclusive sua própria família, que não havia sido consultada previamente. Mas antes que Conceição ou os filhos pudessem expressar qualquer objeção, algo extraordinário aconteceu. Sebastião Borges, o vizinho que perdera quase toda a sua lavoura de milho na tempestade, levantou-se lentamente. Era um homem de poucas palavras, conhecido por sua desconfiança e relutância em participar de iniciativas comunitárias. Não posso aceitar seu dinheiro, Joaquim, disse ele com voz rouca de emoção. Mas aceito sua ajuda para reconstruir, se vier acompanhada do seu conhecimento. E prometo que, quando minha terra voltar a produzir, ajudarei outro vizinho em dificuldade, como você está fazendo agora. Um a um, outros agricultores se levantaram, recusando a ajuda financeira, mas comprometendo-se com um sistema de mutirão, prática tradicional da cultura rural brasileira, onde todos se unem para trabalhar na propriedade de cada família, de forma rotativa, até que todas estejam recuperadas. Aquela noite marcou o verdadeiro nascimento não apenas de uma cooperativa, mas de uma comunidade unida por valores além do interesse econômico imediato. Nos dias que se seguiram, grupos de trabalho formados por famílias inteiras deslocavam-se de uma propriedade a outra, reconstruindo estufas, replantando áreas devastadas, implementando sistemas de proteção contra futuras tempestades. O espírito de solidariedade espalhou-se como fogo em palha seca. Famílias que haviam vivido como vizinhas por décadas, sem verdadeiramente se conhecerem agora, compartilhavam refeições, histórias e sonhos. Antigas rivalidades foram esquecidas, dívidas morais perdoadas, e até mesmo os mais céticos quanto ao milagre dos Mendes reconheciam que algo extraordinário estava acontecendo na comunidade. Se não um milagre divino, certamente um milagre humano de cooperação e resiliência. No início do segundo ano, quando a recuperação já mostrava resultados promissores, um acontecimento inesperado trouxe novo foco para a fazenda dos Mendes. Uma equipe de reportagem da TV regional, produzindo uma série sobre inovações agrícolas sustentáveis, apareceu para documentar as técnicas implementadas na propriedade. A matéria, exibida em horário nobre, apresentou Joaquim não como um receptor passivo de um milagre, mas como um inovador que combinava sabedoria tradicional com práticas modernas de agricultura regenerativa. A exposição midiática foi uma faca de dois gumes. Por um lado, trouxe oportunidades comerciais significativas para a cooperativa, abrindo portas para mercados que antes pareciam inacessíveis para pequenos produtores rurais. Por outro, intensificou o assédio da Agrobrasil e outras empresas que agora enxergavam não apenas valor na terra, mas também potencial de marketing na história de superação da família Mendes. Diante das câmeras e da atenção repentina, Joaquim sentiu-se desconfortável. Não era um homem que buscava reconhecimento ou fama, e temia que a exposição pudesse de alguma forma comprometer a autenticidade de sua jornada e sua promessa a Deus. Não me sinto confortável com isso, confessou a Conceição na noite após a primeira exibição da reportagem, que gerara uma enxurrada de ligações e visitas. Parece que estamos nos afastando do propósito inicial. Qual propósito, Joaquim? A promessa de doação? Estamos cumprindo fielmente a cada colheita. Não é só isso, respondeu ele, buscando palavras para expressar o que sentia. É como se estivéssemos começando a acreditar que o milagre foi obra nossa, não de Deus. Que nosso sucesso vem apenas das técnicas, do conhecimento, do trabalho, e não vem, questionou Conceição com gentileza. Deus não trabalha também através do conhecimento que colocou ao nosso alcance, através do trabalho de nossas mãos?
A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de Luísa, que retornara de surpresa da capital onde cursava o último ano de agronomia. Trazia consigo não apenas a alegria de sua presença, mas também notícias que abalariam a compreensão da família sobre o milagre que transformara suas vidas. Pai, mãe, anunciou ela após os abraços e celebrações iniciais. Preciso mostrar algo a vocês. De sua mochila, retirou um relatório volumoso. Este é meu projeto de conclusão de curso. Usei amostras do solo de nossa fazenda para análise, com a permissão do professor orientador. À medida que Luísa explicava suas descobertas, Joaquim sentia um misto de fascinação e inquietação. De acordo com as análises laboratoriais, o solo da propriedade continha uma composição mineral rara, concentrações incomuns de determinados oligoelementos que, quando adequadamente hidratados, criavam condições excepcionalmente favoráveis para o desenvolvimento vegetal. Em termos simples, concluiu Luísa após a explicação técnica, nosso solo é especial, sempre foi. A seca apenas mascarou seu potencial, e a chuva, combinada com as técnicas que implementamos, liberou suas propriedades extraordinárias. Um silêncio pesado seguiu-se à revelação. Paulo foi o primeiro a verbalizá-lo. Então, não foi um milagre? Apenas ciência que desconhecíamos? Luísa hesitou antes de responder. A ciência explica como, não por quê. Por que a chuva? Caiu apenas em nossa propriedade naquele dia específico? Por que encontramos o livro com técnicas perfeitamente adequadas para nosso tipo de solo? Por que conhecemos Dona Ermelinda exatamente quando precisávamos de seu conhecimento sobre plantas nativas? Joaquim levantou-se abruptamente e saiu da casa sem dizer palavra. Caminhou pela propriedade sob o céu estrelado, seu coração em tumulto. A explicação científica de Luísa abalava sua compreensão do que havia vivenciado. Diminuía de alguma forma a intervenção divina que acreditava ter recebido. No dia seguinte, enquanto a família se preparava para mais um dia de trabalho, uma nova crise se apresentou. A fonte de água que alimentava o sistema de irrigação da propriedade, reabastecida regularmente desde a chuva milagrosa, começava a mostrar sinais de esgotamento. A estiagem que continuava a assolar a região, embora menos severa que no ano anterior, finalmente alcançava também a fazenda dos Mendes. A notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade, trazendo de volta medos antigos. Se nem mesmo a fazenda, abençoada, estava imune à seca, que esperança restava para os demais? A ansiedade era palpável na reunião emergencial da cooperativa, convocada para discutir estratégias de contenção. Enquanto Paulo apresentava possíveis soluções técnicas, utilizando gráficos e cálculos elaborados às pressas, Joaquim permanecia estranhamente calmo. Quando chegou sua vez de falar, surpreendeu a todos com sua abordagem. A água está acabando, começou ele com simplicidade. Nossos cálculos, nossa tecnologia, nosso conhecimento coletivo, tudo isso nos diz que enfrentamos uma crise séria. Diante deste fato, proponho algo que talvez pareça estranho para alguns. Que rezemos juntos. Não em substituição às medidas práticas que meu filho e outros propuseram, mas como complemento a elas. Um murmúrio percorreu a assembleia. Alguns pareciam desconfortáveis, outros assentiam em aprovação silenciosa. Não estou pedindo que acreditem no que eu acredito, continuou Joaquim. Apenas que reconheçamos que existem forças maiores que nós no universo, seja qual for o nome que damos a elas, e que às vezes, quando chegamos ao limite de nossas capacidades, é preciso abrir-se para possibilidades além da nossa compreensão. Naquela noite, um grupo diverso reuniu-se no centro da fazenda dos Mendes. Católicos fervorosos e céticos declarados, jovens educados na cidade e idosos que nunca saíram do município, todos unidos pela necessidade comum de água e pela esperança tímida de um novo milagre. A oração, liderada não por Joaquim, mas pela surpreendente parceria entre Padre Antônio e Dona Ermelinda,
que incorporara elementos da espiritualidade indígena de seus antepassados, estendeu-se por mais de 1 hora. Ao final, não houve manifestação espetacular, nem chuva repentina, nem nuvens no horizonte. Apenas o silêncio respeitoso de pessoas que haviam compartilhado um momento de vulnerabilidade e conexão. Na manhã seguinte, trabalhadores que cavavam para ampliar o sistema de captação de água fizeram uma descoberta surpreendente. Alguns metros abaixo da superfície, uma nascente subterrânea jorrava água cristalina em abundância. O aquífero, embora modesto em comparação com grandes reservas hídricas, era mais que suficiente para abastecer a propriedade dos Mendes e ainda fornecer água para outras famílias da cooperativa. A descoberta reacendeu o debate sobre milagres e coincidências, fé e ciência. Luísa, com seu conhecimento técnico, explicava que a existência do aquífero era perfeitamente natural, resultado da geologia local e do padrão histórico de precipitações na região. Já o padre Antônio via na descoberta a resposta divina às orações da comunidade, enquanto Dona Ermelinda falava sobre a sabedoria ancestral de escutar a terra para encontrar água escondida. Para Joaquim, no entanto, a discussão havia perdido importância. Milagre ou coincidência, intervenção divina ou acaso, o resultado prático era o mesmo: uma nova oportunidade para servir a comunidade. A descoberta da nascente inspirou o mais ambicioso projeto comunitário até então. Um sistema de distribuição de água que beneficiaria várias propriedades. Utilizando os conhecimentos técnicos de Paulo e outros jovens da cooperativa, combinados com a experiência prática dos agricultores mais velhos, a comunidade iniciou a construção de uma rede de canais, reservatórios e tubulações que revolucionaria a agricultura local. O projeto, que em condições normais levaria meses para ser implementado, foi concluído em semanas, graças ao sistema de mutirão. Famílias inteiras trabalhavam lado a lado, compartilhando não apenas o esforço físico, mas também histórias, conhecimentos e sonhos para o futuro. Quando o sistema finalmente entrou em operação, beneficiando diretamente 12 propriedades e indiretamente toda a comunidade, a celebração foi espontânea. No terreiro da casa dos Mendes, com mesas improvisadas estendendo-se até onde a vista alcançava, realizou-se um banquete comunitário onde cada família trouxe o que tinha de melhor para compartilhar. Em meio às risadas, música e conversas animadas, Joaquim sentou-se afastado por um momento, observando a transformação que se operara não apenas em sua terra, mas principalmente nas pessoas. Viu Paulo, que um dia sonhara apenas em escapar para a cidade grande, agora apaixonadamente envolvido com o desenvolvimento rural sustentável. Observou Luísa, equilibrando seu conhecimento acadêmico com a sabedoria tradicional que antes desprezara, trabalhando lado a lado com Dona Ermelinda no aprimoramento dos remédios naturais. Contemplou Conceição, cuja preocupação constante com a sobrevivência da família dera lugar a uma serenidade que rejuvenescia seu rosto marcado pelos anos. Ao seu lado, inesperadamente, materializou-se uma figura familiar. O velho Ezequiel, com seus cabelos brancos e olhos azuis transparentes, vestindo as mesmas roupas simples de um ano atrás. Satisfeito com os resultados de sua promessa? Perguntou o ancião com um sorriso enigmático. Joaquim não demonstrou surpresa com o aparecimento repentino, como se de alguma forma o esperasse ali, naquele momento. O senhor sabia, não é? Sobre o solo especial, sobre o aquífero. Ezequiel encolheu levemente os ombros. Saber é uma palavra forte. Digamos que suspeitava das possibilidades. O potencial sempre esteve aqui, apenas aguardando as condições adequadas para florescer. Assim como nas pessoas, comentou Joaquim, olhando para a comunidade reunida em celebração. Exatamente, concordou o velho com um brilho de aprovação no olhar. O verdadeiro milagre, meu amigo, não foi a chuva que caiu apenas em sua terra, nem o livro que chegou às suas mãos, nem mesmo a descoberta do aquífero no momento exato da necessidade. Não, não.
O verdadeiro milagre foi a transformação que ocorreu aqui, disse Ezequiel, tocando levemente o peito de Joaquim sobre o coração. E aqui, continuou, gestualizando para as pessoas ao redor. O que começou como uma promessa individual converteu-se em um movimento de solidariedade que renovou não apenas a terra, mas principalmente as pessoas e seus relacionamentos. Antes que Joaquim pudesse responder, foram interrompidos por Paulo, que se aproximou animadamente. Pai, precisa ver isso. Sebastião teve uma ideia incrível para expandir o sistema de irrigação até as propriedades do outro lado do vale. Ao virar-se para apresentar Ezequiel ao filho, Joaquim encontrou apenas o espaço vazio onde o ancião estivera segundos antes. Como na primeira vez, o velho desaparecera sem deixar rastros, mas a sabedoria de suas palavras permanecia. 2 anos se passaram desde aquela primeira oração desesperada no campo estéril. A fazenda dos Mendes não apenas prosperava, mas havia se tornado um modelo de agricultura sustentável para toda a região. A cooperativa, fortalecida pela superação coletiva das adversidades, conquistara um contrato importante com compradores de produtos orgânicos dos grandes centros urbanos, garantindo estabilidade financeira para as famílias envolvidas. A AgroBrasil, após meses de tentativas frustradas de adquirir propriedades na região, finalmente abandonara seus planos de expansão local, concentrando-se em áreas menos resistentes. Sua partida foi comemorada discretamente pela comunidade, não como uma vitória sobre um inimigo, mas como a confirmação de que haviam escolhido o caminho certo, o da cooperação acima da competição, da sustentabilidade acima do lucro imediato. Em uma tarde dourada de outono, Joaquim contemplava seus campos verdejantes do mesmo local, onde 2 anos antes havia caído de joelhos, desesperado. A transformação era completa e profunda. Onde antes havia apenas terra rachada pela seca, agora diversas culturas cresciam em harmonia. Milho, feijão, mandioca e dezenas de variedades de ervas medicinais, todas prosperando sem o uso de pesticidas químicos ou fertilizantes artificiais. Ao longe, crianças brincavam entre as plantações, suas risadas carregadas pelo vento suave que agitava levemente as folhas. Grupos de agricultores reuniam-se sob a sombra das árvores frutíferas, discutindo animadamente os preparativos para a festa anual da colheita, que naquele ano prometia ser a maior já realizada na comunidade. Sua fazenda, que agora produzia o dobro do que as outras propriedades da região, tornara-se símbolo de como a fé, quando acompanhada de trabalho árduo, generosidade e sabedoria, pode transformar a escassez em abundância que beneficia a todos. Mas Joaquim sabia, em seu coração, que a verdadeira colheita não estava apenas nos frutos da terra, mas nos frutos do espírito que haviam germinado em toda a comunidade. Solidariedade, cooperação, esperança e uma fé renovada, não apenas no divino, mas na capacidade humana de transformação. A promessa feita naquele dia de desespero havia sido muito mais que um simples acordo com Deus. Fora o primeiro passo em uma jornada de descoberta do verdadeiro significado da abundância. Uma abundância que, como aprendera, não diminui quando compartilhada, mas multiplica-se, assim como as sementes que, ao serem lançadas à terra com fé e confiança, retornam 100 vezes mais.